bem, turmas, seguindo a nossa aula, vamos conhecer o que é que nós temos no nosso objeto de conhecimento. Temos aí a aula 32, o objeto de conhecimento, conhecimento de obras literárias das literaturas brasileira, portuguesa, indígena, africana e latino-americana. E o nosso detalhamento: análise literária de obras das literaturas brasileira, portuguesa, indígena, africana e latino-americana, para a elaboração de crítica literária embasada nos conhecimentos de estruturas de composição textual, estilos de época, estilo pessoal e aspectos discursivos dos diferentes gêneros textuais, utilizando as diferentes linguagens e práticas culturais, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias dentro de princípios e valores fundamentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos. Muito bem, turmas, então esse é o assunto da nossa aula de hoje. Segue a aula. Muito bem, turmas, então a gente vai iniciar a nossa aula hoje falando sobre Macunaíma, que é uma obra literária muito boa, muito gostosa de ler, né? Que fala aí sobre um herói sem caráter, né? Que é claro que essa palavra, essa frase, ela tem duplo sentido, né? Então essa obra chamada Macunaíma foi escrita por Mário de Andrade, né? E ela vem justamente trazer a questão da etnia, né? Da formação brasileira, aí a questão do índio, né, do negro e do branco, justamente essa miscigenação, né, que o povo brasileiro é formado. Então ele vem trazer, né, essas três etnias, as quais formam o povo brasileiro. Então, o que acontece nessa obra, né? Mário de Andrade, um escritor brasileiro, que vem inaugurar aí a questão do modernismo, né? Então, por exemplo, quem quiser assistir essa obra no formato de filme, né? Vocês podem acessar o QR Code que foi colocado há pouco para vocês, e aí vocês podem assistir na íntegra o filme, tá? Ele é bastante longo, e aí você pode assistir no final de semana, que você tiver aí com tempo, vocês podem acessar e assistir. Importante vocês observarem, quando vocês forem assistir esse filme, é que ele tem vários elementos, né, da cultura brasileira, que vem aí da cultura indígena, que vem da cultura do negro, que vem da cultura do branco. Então, essa mistura, né, dessas etnias é que vai formar o nosso povo, né? Além de o escritor explorar bastante as lendas indígenas, né? Então, a obra Macunaíma, ela foi escrita pelo autor Mário de Andrade, né, que é uma figura central do movimento de vanguarda, né, de São Paulo, e figura-chave do movimento modernista, que culminou na Semana de Arte Moderna de 1922. O que acontece aqui, né? Em 1922, nós tivemos aí a Semana de Arte Moderna, que justamente é um período literário que vem trazer a questão da literatura brasileira, né? Uma literatura genuinamente brasileira, né? Então, os artistas brasileiros, poetas, os escritores, os artistas de uma forma geral, eles não queriam mais que as obras literárias fossem influenciadas os artistas europeus, né? Pela arte europeia. Eles queriam inaugurar uma arte genuinamente brasileira, dos brasileiros, com a cara do Brasil. Então, essa Semana de Arte Moderna, ela foi bastante importante para ver essa mudança, né, na questão da literatura, nos poemas, nos romances, nas artes plásticas. Então, esse movimento foi bastante importante e então Mário de Andrade, né, já com essa ideia justamente de criar uma literatura própria brasileira, ele criou, né, esse livro, essa obra em 1922.
1928, né? Ela foi publicada em 1928. E então, quando o Mário de Andrade foi escrever essa obra, né? Os críticos, né? As pessoas que analisam a obra dele dizem que ele escreveu essa obra em 6 dias, né? Ele escreveu essa obra em 6 dias. Mas Mário de Andrade já tinha feito bastante pesquisa, ele passou vários anos fazendo pesquisas para descobrir as coisas do Brasil, né? Como, por exemplo, as lendas indígenas, né? Ele saiu viajando por várias partes do Brasil, inclusive ele veio aqui para a região norte, né? Na região do Pará. Ele fez a pesquisa nas tribos indígenas e ele descobriu várias lendas, né? Que vão justamente ilustrar essa questão da nossa cultura, né? De onde vem a nossa cultura. E então, ele também, antes de ele criar essa obra, ele leu um cientista, né, que ele veio também aqui para o Brasil, um artista alemão. Ele veio para cá para o Brasil e fez também várias pesquisas nas tribos indígenas, na fronteira do Brasil com os outros países que fazem fronteira. E ele foi fazer pesquisas nas tribos indígenas e ele descobriu também várias lendas, né, que justamente daí dessa obra foi que ele tirou o nome Macunaíma, porque na obra desse cientista existe essa palavra, né? E aí ele criou o próprio personagem com esse nome, né, Macunaíma, que significa o grande mal, não é? Então, o Mário de Andrade ele vai inaugurar, né, uma nova organização da linguagem literária. Por que é uma nova linguagem literária? Porque ele utiliza os provérbios do povo brasileiro, ele utiliza as falas, né, de forma simples, né, como as pessoas falavam. Então, essa forma dele escrever as palavras, a forma como ela é falada, isso aproxima o leitor, né, da obra. E então, ele vai apresentar aí uma crítica à questão da língua culta, né, prestigiada no Brasil, justamente a língua culta, que é preservada aí pela cultura europeia, né, coisa que ele queria justamente fazer essa mudança, né, de fazer essa quebra mesmo, né. Então, essa obra ela apresenta um humor e bastante criatividade, né, o que faz com que se torne afinada com a literatura de vanguardista da época. Então, essa obra ela traz coisas muito engraçadas, né, porque o personagem, desde o momento que ele nasce, ele já tem algumas expressões engraçadas, né? Por quê? Porque ele nasce de uma índia, né? E ele, no momento que ele nasce, a mãe diz, né? Todo mundo chama as pessoas para vir conhecer a criança, né? E ele diz que é um menino feio, né? Então, esse livro ele vai inaugurar aí, né, seguindo uma ordem cronológica e espacial. Na verdade, ele não segue uma ordem cronológica, porque o personagem ele está em determinado momento ele nasce no centro da floresta, né? Só que depois ele começa a aparecer em vários estados do Brasil, né? De forma, digamos assim, fantástica, né? Uma hora ele está em um lugar, outra hora ele está no outro lugar, porque ele faz uma viagem em várias partes do Brasil, né? Então, o livro possui uma estrutura inovadora, né? Não seguindo uma ordem cronológica, né? Ele valoriza a cultura brasileira ao mesmo tempo em que sobrepõe a este traço do dadaísmo, do futurismo, do expressionismo e do surrealismo, já que a Semana de Arte Moderna também vai ter todas essas influências, né, dessas escolas literárias. E então, essa obra ela vai trazer todos esses traços, né? E aí, o que ele vai valorizar? Essa questão da cultura do Brasil. O que é a cultura do Brasil, né? Então, ele vai mostrar a cultura do índio, ele vai mostrar a cultura do branco, vai mostrar a cultura do negro, né? Porque justamente essa mistura dessas etnias, dessas culturas, é que resulta no Brasil, né? E como os próprios
as pessoas que fazem a leitura, né, dessa obra, vai olhar que esse Brasil ainda não tem aquela identidade, né? O Brasil ainda estava em busca dessa identidade. Que identidade nós brasileiros temos, né? Qual é a nossa cultura verdadeiramente? Então, essa cultura é a mistura, né, de todas essas etnias, de todos esses povos que foram, no caso, os índios já estavam aqui, né? Os negros foram trazidos para cá e o branco, o qual colonizou, não é? Então, ela vai valorizar bastante essa questão da cultura brasileira. E aí, nós vamos ter, esse é um dos romances mais importantes do período modernista, né? É um romance justamente para inaugurar essa questão, nessa quebra do modernismo em relação à cultura europeia, né? Que justamente ele queria fazer essa demarcação aí com a publicação desse romance. Então, essa obra ela foi lançada em 1928, né? 6 anos depois, né, da Semana de Arte Moderna. E aí, o livro, ele busca, né, uma valorização da cultura nacional, né, aquilo que é nosso. Então, a obra Macunaíma, de Mário de Andrade, foi dividida em 17 capítulos, né? Nós vamos ter como foco narrativo aí, ó, a terceira pessoa, né, porque é alguém que está narrando a história, que está contando a história. A trama é conduzida na terceira pessoa por um narrador onisciente, talvez o próprio autor. Então, por exemplo, quando vocês assistirem o filme, né? Quando vocês assistirem o filme, vocês vão perceber que vai acontecendo o enredo da história e aí sempre aparece alguém narrando, sempre alguém contando a história. Então, por isso que ele vai estar, o foco narrativo sempre vai estar na terceira pessoa, tá? E o tipo de linguagem? A linguagem é uma linguagem oral, né? Ou seja, a fala cotidiana do brasileiro. Então, ele tenta valorizar essa questão da oralidade, justamente para aproximar o leitor da obra, né? Justamente para quem lê esse livro vai entender perfeitamente, né? Então, ele traça essa questão da linguagem oral. E aí, o tempo, a história se passa no século XX, mas o tempo mítico predomina nessa obra, pois os mitos e as lendas não se enquadram na cronologia tradicional. Então, ela vai narrar aí a questão dos mitos e das lendas, né? Que inclusive tem lá os personagens que vai falar sobre as Amazonas, né? Que é justamente uma das personagens que o Macunaíma casa, né? E tem um filho, e infelizmente ele morre. Então, eles não vão se enquadrar na cronologia tradicional, né? Quando está se contando a história. E aí o cenário, o que nós temos? O cenário, ele acontece na selva amazônica, a terra natal de Macunaíma. Então, ele nasceu, né, no centro da selva. E aí, o que acontece? Ele nasce, ele é criado nesse ambiente amazônico, né, pela mãe, pela sua mãe. E aí, com o passar do tempo, quando a mulher dele morre, né, e ela dá a Muiraquitã, que é um amuleto, né, e aí essa Muiraquitã, ele perde, alguém rouba dele, e de repente essa Muiraquitã já vai estar com o gigante, né, e aí ele sai atrás, né, desse amuleto. E ele se torna branco com o passar, né, por essa cidade. Por quê? Porque quando ele nasce negro e índio, né? Ele nasce negro e índio. Quando ele vai para a cidade de São Paulo, ele entra em um rio e ele se transforma em branco, né? E aí o autor reflete sobre a relação entre o homem e a máquina. Aqui no caso, quando ele vai para São Paulo, que ele sai da selva amazônica, ou seja, ele sai de um ambiente totalmente natural, né? E ele vai para São Paulo, que aí no caso já representa
a modernidade, né? O centro urbano, a questão das máquinas, das empresas, né? Das fábricas. Então, ele vai justamente fazer esse contraponto aí, né? De que a selva amazônica, na verdade, representa o brasileiro natural, digamos assim, né? E aí, quando ele vai para São Paulo, ele perde essa identidade, né? Por quê? Porque é um espaço completamente diferente da selva amazônica, não é? Então, justamente ele faz essa viagem, né, em busca da Muiractã, que para ele era um amuleto, né, que ele havia ganhado da sua esposa, e isso era de um valor emocional, né? E aí, quando ele vai em busca desse amuleto, que é a Muiractã, ele já vai encontrá-la, né, com um gigante, e aí essa peça já se torna parte de uma coleção de obras, já é algo, se torna algo artístico, né? Não mais de valor emocional como era para ele, né? E aí a gente vê a questão da transição daquilo que é mítico, daquilo que tem um valor sentimental para algo que se torna material, né? Porque já se torna a Muiractã já se torna parte de uma coleção de obras, ou seja, de um valor imensurável, que ele não teria mais condições nenhuma de obter aquele amuleto novamente, porque ele já ganha um novo valor, que no caso o valor monetário, né? Então, esse espaço mítico, né, de várias passagens, o autor percorre em piscar de olho várias vezes pelas regiões do Brasil. Então, em vários momentos ele vai estar em um lugar, depois ele vai estar em outro, e assim vai acontecendo durante o percurso do enredo da história. E aí nós temos os personagens, né, que são bastante importantes aí. O principal é Macunaíma, o herói desprovido de qualquer valor moral. Então aqui o Macunaíma ele é considerado um herói e ao mesmo tempo um herói às avessas, né? Porque as ações que ele faz como personagem da história, tem momentos que ele mente, né? Que ele trai o irmão, né? Então ele faz algumas ações que não caracteriza como um herói, mas sim como um anti-herói. Mas a intenção do escritor Mário de Andrade colocar ele como um herói, porque ele justamente ainda está buscando essa questão da nossa identidade, porque Mário de Andrade vê que nós ainda não tínhamos essa questão da identidade, né? A gente ainda estava nessa questão da formação, né? Dessa mistura mesmo das etnias, né? Então, nós vamos ter também o Jiguê, que é o irmão do meio, né? Que ele é vigoroso, sempre perde suas companheiras para Macunaíma, né? Então ele simboliza aí a figura do índio. E o Manape é o irmão mais velho, ele é feiticeiro, né? Que simboliza aí a figura do negro. A Cia, a mãe do mato, que no caso é a companheira de Macunaíma, né? Por muito tempo, mãe do seu filho, que morre envenenado. E ela, né, presenteia ao herói como a questão da Muiractã, que é justamente quando ele decide ir atrás, né, do seu amuleto, que aí ele vai encontrar já na cidade de São Paulo, né, sob domínio de Venceslau Pietro Pietra, né, que é o gigante comedor de gente. E a Sofará, Iriqui e a Suzy são as companheiras de Jiguê que se tornam amantes de Macunaíma. Venceslau Pietro Pietra, Paiamã, gigante comedor de gente, que estava de posse do amuleto dele, da Muiractã. E seu Ici é Caipora, esposa do gigante, e a princesa, que foi a última companheira de Macunaíma, e ela o trai com o Jiguê. Então, esses são os personagens principais que vão estar ali ao redor, né, do personagem principal, que no caso o protagonista é o Macunaíma, e todos esses personagens vão estar ali ao redor dele,
né, fazendo as ações com o Macunaíma. Então, a obra Macunaíma, ele nasce, né, o personagem nasce à margem do Uraricoera, na floresta amazônica, e já manifesta uma de suas características mais fortes, a preguiça. Então, quando ele falava, que ele era perguntado, né, porque ele passou um tempão, né, da infância dele e não falava. Então, todas as que perguntavam alguma coisa dele, só sabia falar essa frase: ai, que preguiça. O Macunaíma significa o grande mal, que na língua tupi-guarani, né, significa macu, significa mal, ima significa grande. Então, a interpretação, né, da palavra Macunaíma significa o grande mal. Então, nós vamos ter aqui o resgate da mitologia indígena, que se funde com a piada, né, com as brincadeiras que ele faz, né, a malandragem nacional, que define o protagonista da história como o herói sem nenhum caráter. Então, aqui nós temos uma frase que vai ter duplo sentido, tá, gente? Porque assim, ó, o herói sem nenhum caráter, será que era porque ele era desprovido de uma moral, né? Será que ele precisava ter uma moral, um caráter, né? Assim, porque de vez em quando ele mentia, né? Ele traía o irmão, né? Ele fazia algumas coisas que é típico do anti-herói, né? Por isso que a gente também faz essa interpretação de que ele é um anti-herói. Mas a outra interpretação, o que seria o herói sem nenhum caráter? Será que era porque também, né, estava nessa questão da constituição, né, do povo brasileiro, a etnia do índio, do negro, do branco? Então, ou seja, para fazer, né, esse povo, essa miscigenação, né, a mistura desses povos, né, por isso que não tem nenhum caráter ainda, mas no caráter, no sentido de individualidade, de identidade, né? Então, por isso que essa frase ele colocou mesmo proposital para dar esse duplo sentido, né? Será que ele é um herói sem caráter na questão do caráter mesmo dele como humano, ou tem a ver, né, com essa questão da formação do povo brasileiro? E aí, nós temos aí a palavra preguiçoso, espertalhão, né? Porque justamente é assim que ele age, né? Ele é meio preguiçoso, não gosta muito de fazer alguns serviços, né? E espertalhão quando se trata da questão do dinheiro também, né? E de mulher, porque a gente percebe na obra, a gente lendo a obra, a gente vai perceber que ele é muito namorador, tem muitas mulheres, né? E aí ele não consegue ficar só com uma mulher. E aí ele vive numa tribo na Amazônia e assume diversas faces, né? Ele nasce índio negro e depois, ao mergulhar num poço encantado, se transforma em um homem branco, loiro, de olhos azuis, justamente representando quem? O homem branco, o homem europeu, né? No caso, os nossos colonizadores, não é? Então, aí a gente percebe essa formação, né? O índio, o negro, que ele já nasce, né, com essas características, e depois ele se transforma em um homem branco, né? Depois que Cisso, a mulher, morre, né, ele dá a Muiractã, que é um amuleto mágico, né, que é da região de Santarém, no Pará. Ele viaja por vários lugares atrás desse amuleto, que Venceslau Pedro Prieta havia roubado dele, né? Depois descobre que Paimão, o gigante comedor de gente, que no caso era o Venceslau, e ele vai até São Paulo e vive várias aventuras, né, para encontrar a Muiractã. E aí justamente é que dá o enredo da história, né? Então, como característica do personagem, né, ele é considerado o herói de nossa gente por retratar, né, a partir dos traços múltiplos e contrastantes que o caracterizam, né, a coletividade brasileira formada pela miscigenação racial, né, e cultural, porque vai trazer essa questão, né, do índio, do negro e do branco, cada um deles tem a sua formação cultural, né, e aí essa mistura, né, das etnias vai formar, né, a questão da nossa cultura hoje, né.
Então é uma obra, a gente percebe-se que é uma obra do século XX, né? Mas ela traz muita coisa, né, do agora, né, da nossa cultura. E aí ela apresenta várias características modernistas, entre elas destaca-se o uso da linguagem nacional, coloquial, né? Então, Mário de Andrade, ele prioriza essa questão da nossa linguagem, da língua portuguesa, né? A criação de uma identidade brasileira, né? Justamente para nós fazermos essa identificação, né, do branco, do índio e do negro, e justamente criar essa identidade nossa, né? Possui uma narrativa de caráter mítico e fantástico, né, que surge de modo inesperado, e os acontecimentos não seguem as convenções realistas, né? E a obra procura fazer um retrato do povo brasileiro por meio do herói sem caráter, que no caso é o próprio Macunaíma, tá? E aí nós temos também que ele é o fruto do conhecimento reunido por Mário de Andrade acerca das lendas indígenas, né, dos mitos indígenas, das tradições populares, né? Então ele vai trazer muito essa questão das tradições, dos temas folclóricos, né? As cenas da vida urbana, justamente quando ele vai para São Paulo, né? Nós vamos ter várias descrições na obra que vai falar dessa vida urbana e justamente entra em contraponto a vida que ele teve, né, quando ele nasceu na selva amazônica, ali no meio natural, né, fazendo parte das lendas e dos mitos indígenas, e aí ele vai para a vida urbana, no caso, em São Paulo, né, e aí tem esse contraste, né, de ele perder a identidade dele quando justamente ele vai para a vida urbana, para São Paulo, que é a representação da vida urbana. E aí, dessa forma, pode-se dizer que a obra é uma rapsódia, né, que é uma palavra que vem do grego, que designa obras tais como a Ilíada e a Odisseia de Homero, que foram grandes obras, né, do passado, e que Mário de Andrade tenta fazer da obra Macunaíma um grande clássico da modernidade, né, porque ali existem os temas que estão muito atuais, que fazem parte da nossa cultura, não é? E quem tiver um tempinho para assistir essa obra, eu super recomendo vocês assistirem, tá? Até esse olhar, tendo sempre esse olhar de olhar o negro, o índio, o branco, a formação do nosso povo, a questão das lendas, dos costumes, das tradições, né, que cada um desses povos trazem, né? E aí, formando o que é hoje a nossa cultura.